Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós meditarmos, refletirmos sobre as Sagradas Letras, livro da vida, manual de vida equilibrada, abençoada, próspera, bem-sucedida. Mas antes de falarmos alguma coisa, eu gostaria de convidar você, para você, se você ainda não fez isso, se inscreva no nosso canal Mensagem Edificante. Enquanto você vai assistindo, você pode clicar aí na palavra em vermelho, lá, inscrever-se. Clica ali em cima. Também você pode curtir esse momento que nós estamos aqui de reflexão, e depois, quando você terminar, você pode fazer o seu comentário. É importante a sua inscrição, é importante o seu comentário, é importante você curtir, porque isso eleva a página no YouTube e a gente alcança outros patamares. Então, eu gostaria que você nos ajudasse. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar sobre e quando tudo parece perdido. Atos capítulo 22, versículo 10. Esse texto é muito conhecido, inclusive eu já preguei, eu já trouxe uma meditação a respeito desse texto, mas como a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, você pode recitar os mesmos versículos e extrair coisas profundas de cada verso que você medita. Atos capítulo 22, somente o versículo 10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Neste texto, nos deparamos com um episódio inusitado na vida de Paulo de Tarso, também conhecido pelo seu nome judaico Saulo, que após este encontro que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco, ele se tornou Paulo. Inusitado por quê? Porque nunca acontecera na vida dele. Então, para ele foi uma coisa inusitada, ele não sabia o que estava acontecendo com aquele facho de luz e com a voz que ele ouviu. As pessoas que estavam junto com ele, a comitiva que estava com ele, percebeu o facho de luz, que era muito intenso, a ponto dele perder a sua visão. Ele criou duas escamas, uma em cada olho, e ele perdeu a sua visão. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham a distinção do que Paulo ou Saulo estava ouvindo. Cerca de 2 anos após a ascensão do Senhor, o cristianismo ele se expandiu, a sua influência ela foi silenciosa em Jerusalém. Finalmente Estevão, o diácono Estevão, que acabou morrendo apedrejado, um dos 7 diáconos, afirmou publicamente, após essa afirmação, que a coisa pegou, que Jesus era o Messias, o que levou a muita agitação entre os judeus e muita disputa nas sinagogas. Em decorrência deste depoimento, dessa declaração, a perseguição surgiu contra Estevão e os seguidores de Cristo da maneira geral. Saulo de Tarso se tornou um grande perseguidor da igreja com o objetivo de exterminar o cristianismo. Ele não entendia, ele não conhecia essa questão de Cristo, o cristianismo, Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele sabia, ele conhecedor da lei, ele tinha muito conhecimento profundo da lei, mas não tinha nenhum conhecimento da graça, do amor de Jesus Cristo. Porém, o objetivo da perseguição iniciada, ela acabou falhando, pois ao serem espalhados por causa da perseguição, cada um foi para um lado, um grupo para um lado, um grupo para o outro, e aí eles começaram a difundir a palavra de Deus, começaram a pregar a palavra de Deus em toda parte. Olha lá o que está escrito lá em Atos capítulo 8, versículo 4. Os que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra em toda parte. A raiva do perseguidor Saulo ficou ainda mais feroz quando ele tomou conhecimento que o evangelho estava
sendo propagado. O povo cristão se espalhou por causa da perseguição, mas enquanto eles estavam se espalhando, eles estavam espalhando a palavra de Deus sobre Jesus Cristo. Ouvindo ele que os cristãos se refugiaram em Damasco, Saulo então ele obteve cartas com o sumo sacerdote autorizando-o a prosseguir com a perseguição. Quando Saulo e seus companheiros se aproximavam de Damasco, havia uma comitiva. Subitamente apareceu uma luz que brilhava em volta deles. Saulo ficou aterrorizado, caiu prostrado no chão e uma voz soou nos ouvidos lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo que o apóstolo tinha conquistado até aquele presente momento, mediante a este encontro, se desmoronou diante dele, a ponto dele ter perdido a visão. Ele perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a direção, perdeu tudo. Perdeu a carta, a autoridade das cartas para ele, foi tudo desfeito diante daquilo que ele estava se deparando. O Salvador ressurgido estava ali, com sua humanidade revestida de glória, que em resposta à inquietação ansiosa de Saulo: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Este foi o momento da conversão de Paulo, o mais importante momento da vida dele. Imediatamente após a conversão, Paulo ele se retirou, ele foi a Damasco, recebeu a oração lá de Ananias, mas depois ele se retirou de Damasco e foi para a Arábia, onde ele permaneceu lá por 3 anos. Olha o que está escrito lá em Gálatas capítulo 1, versículos 16 e 17. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. É uma pausa misteriosa, parecendo um momento de preparação na história do apóstolo, uma calma que abriu na agitada vida missionária. Ele ficou lá 3 anos. Paulo, daquele momento em diante, ele teve consciência da importância do seu raciocínio e também a fragilidade das cartas que lhe davam a suposta autoridade. Paulo ele chegou à conclusão de que tudo que ele tinha adquirido com seus estudos, mediante a sua capacidade intelectual, estavam reduzidos a nada. Olha o que ele escreveu aos povo de Corinto, capítulo 2, primeira carta, 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Isso ele quer dizer, eu não estou aqui, eu não estou escrevendo por causa da minha intelectualidade, não por causa da minha sabedoria humana, mas somente por aquilo que Jesus Cristo tem colocado no meu coração. Paulo entendeu que havia alguém que ele não conhecia, que tinha e tem o poder e que a sua vida não estava mais especificamente nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus. E ele se tornou-se um grande apóstolo. Paulo conheceu Jesus e logo entendeu que a sua vida, a partir daquele momento, estava nas mãos do Mestre Jesus. Olha só o que ele diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, no prosseguimento da sua viagem para Damasco, após o encontro, ele deixou de comandar a sua comitiva e passando então a ser orientado por Jesus e a ser conduzido por esta comitiva que ele conduzia. Olha a sua transformação. Deus sempre levanta, saiba,
sempre levanta pessoas capacitadas em conduzir pessoas no caminho que foi interrompido por uma circunstância ou por uma situação. Deus tem levantado profissionais da saúde em todas as esferas que o homem venha necessitar, porque doenças de cunho emocional, doenças patológicas, doenças psicossomáticas, é uma interrupção que a pessoa é forçada a ter na caminhada, mas quando ele tem essa ajuda, eles recebem esse tratamento, esse acompanhamento para reconduzi-lo na jornada, na caminhada da vida deles. Paulo, por causa da intensa perseguição sofrida, ele foi preso. Porém, ele experimentou ainda um outro tipo de presença, uma presença marcante de Jesus através do Espírito Santo. Primeiro, Jesus estava bem ao lado de Paulo. Olha só o que está escrito lá no versículo 11. Diz assim, Jesus estava bem ao lado de Paulo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao seu lado. Está lá no versículo 11. Jesus, ele estava do lado dele, bem no meio da noite, quando Paulo estava sozinho na escuridão úmida daquele calabouço. Paulo sente uma presença diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem Paulo conheceu no caminho de Damasco, como ele ouviu a voz dele, apareceu novamente para ele ali, quando mais ele precisava. Ele precisava de alguém. Ele precisava de uma companhia. Interessante que Jesus não ficou à sua frente, não ficou acima dele. Jesus preferiu estar ao seu lado. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro. Como é bom, como é importante, como é salutar quando você tem alguém que esteja com você, ombro a ombro, ou seja, juntos, em qualquer situação, apoiando, incentivando, sendo incentivado e assim caminhando junto. E Jesus estava ombro a ombro com Paulo. Isto é próprio da pessoa de Jesus, que deixou os céus para se tornar humano e morrer pelos pecados, ou melhor, pelos pecadores. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Saiba que Jesus estará sempre com você, o tempo todo, mas quando você mais precisar, ele vai estar ao seu lado. Para quê? Olha só o que diz lá em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus, nas horas mais difíceis da nossa vida, ele estará mais perto ainda para nos ajudar e estará ao nosso lado. Você acha que está sozinho? Saiba que Jesus, ele está ao seu lado nesse momento difícil que você está atravessando. Jesus fala com Paulo e disse: coragem. A palavra que ele disse para Paulo: tenha coragem. Paulo reconheceu aquela voz firme e suave de Jesus na mesma intensidade que ele reconheceu no caminho de Damasco, quando ele conheceu no caminho de Damasco. Talvez ele tenha sentido algo como o calor da presença dele, só que sem questionamento, quando ele questionou lá no primeiro encontro, mas dando uma palavra de incentivo, ele só disse: coragem. Olha que som maravilhoso. A voz do Senhor, ela tem autoridade sobre todas as coisas. Naquele momento, Deus estava lhe dando uma palavra de ordem para que ele tivesse coragem.
Deus, através de Jesus Cristo, estava renovando as forças de Paulo naquele momento. Certamente o coração de Paulo se encheu de motivação, esperança e fé naquele momento. A sua alma se recompôs ao sentir que ele não estava sozinho. Aquela palavra de Jesus foi a força interior que Paulo precisava. Saiba que uma só palavra de Jesus será o suficiente para nos reanimar, para reanimar você, renovar as minhas forças, as suas forças, recompondo o interior, o nosso interior, o seu interior. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. É dentro de você. As coisas precisam acontecer dentro de você, e a palavra que ele dá é para dentro. A coragem que Paulo precisava era interior. Paulo precisava se sentir aquecido, renovado interiormente. O que nós precisamos ter para que as forças sejam renovadas é ouvir a voz do Senhor, aguardar por Ele, porque Ele estará sempre ao nosso lado. Permita que o seu coração receba a voz do Senhor e se encha de força. Ore, peça ao Espírito Santo para que Deus fale com você através da palavra de Deus. Jesus garantiu a Paulo que ele ia continuar a jornada. Versículo 11 da parte 6 diz assim: pois do modo que, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar o testemunho de sua conversão, por isso foi preso. Está lá no Atos capítulo 22. Jesus então garantiu a Paulo que naquela noite não seria a última da vida dele. Ele continuaria no seu ministério, na sua jornada de pregação. Da mesma maneira que Jesus o ajudou no início do seu ministério, assim seria e foi até o fim. O Senhor Jesus disse para Paulo que ele iria pregar o evangelho em Roma. E ele foi, diante de muitas outras dificuldades que ele enfrentou, inclusive o naufrágio. Talvez Paulo nunca tivesse imaginado que chegaria tão longe exercendo o seu ministério. A promessa de Jesus se cumpriu. Jesus livrou Paulo de uma cilada promovida pelos judeus, e ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, tudo por ação de Deus. Deus estava junto do Paulo, ao lado de Paulo. Em sua caminhada até Roma, Paulo testemunhou para o governador Félix e sua esposa Drusila, para o governador Festo e para o rei Agripa e a rainha Berenice. Na viagem para Roma, Paulo sobreviveu a um naufrágio. Finalmente, Paulo chegou a Roma, onde ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Pregar. Ele realizou. Ele teve uma vida normal e por 2 anos permaneceu lá na sua própria casa, aquele lugar onde ele recebia todos os que o procuravam. Paulo estava pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, pois ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você atestasse, olha só o que está escrito, Atos capítulo 28, versículo 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você entendesse que Jesus tem um plano de paz para você. E se você viver o propósito dele na sua vida, ele vai te garantir a vitória. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que desejais. Assim como Jesus mostrou para Paulo o que ele queria, o que queria dele, também ele pode revelar a você o que ele quer de você. Procure viver na dependência de Deus. Procure viver pela fé. O Senhor pode levar você muito mais além do que você possa imaginar. Porque Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Se você procurar viver o propósito de Deus, Jesus certamente lhe garantirá a vitória. Jesus é quem lhe ajudará a prosseguir. Ele vai estar ao seu lado. Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimando, lembre-se que Jesus, ele está ao seu lado. É ele quem fala ao seu coração para lhe dar coragem, lhe garantindo a vitória, mostrando o propósito que ele tem para a sua vida. Não desanime, Jesus está contigo, ele lhe ajudará. Pense, reflita, ele é poderoso, ele está sempre ao nosso lado. Agora, só um detalhe, que ele possa ser o Senhor da sua vida. Ele está ao lado daqueles que o servem, daqueles que o recebem como Salvador. E que Deus possa te abençoar. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que esteve nesse momento comigo, nesse momento de reflexão, de meditação das Sagradas Letras, é que a Tua Palavra, pelo Santo Espírito de Deus, possa introduzir em cada coração aquilo que se faz necessário na vida de cada um deles. E que eles possam te receber e te entender e alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, analista. Eu atendo aqui em Calçado, São José do Calçado. Eu atendo na clínica Viver Care e também no Laboratório Caixinho. Lá em Bom Jesus Tabapuana, eu atendo na clínica Assis. E eu posso e quero lhe ajudar. Se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato comigo através desse canal, através desse vídeo mesmo. Você pode fazer o seu comentário, eu preciso da sua ajuda. E vamos procurar entrar em contato com você. Você pode me encontrar aqui, você pode me encontrar no Telegram, você pode me encontrar no Instagram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no WhatsApp, tá? Eu sou também pastor evangélico, sirvo ao Senhor da Igreja Evangélica Vida. Até a próxima semana. Que Deus possa te abençoar, rica, poderosa e abundantemente. Até a próxima. Amém.